Iniciou a gravação, então voltando, capítulo 16, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E nós vamos agora para a leitura, a verdadeira propriedade, instrução dos Espíritos. Pode ler, seu Adolfo, por favor. A verdadeira propriedade. Pascoal, Genebra, 1860. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que deixa ao partir. Goza durante a sua permanência na terra, mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo, e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o seu corpo. Tudo o que é uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva. E o que não está no poder de ninguém lhe tirar. O que lhe servirá mais ainda no outro mundo, do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada. Porque daquilo que tiver adquirido, em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não carrega daqueles que lhe pareceriam inúteis. Fazeis, pois, o mesmo para a vida futura. Fazei a provisão de tudo, o que poderá nela vos servir. Ao viajor que chega à sua estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menor agradável. Quando aquele que nada tem vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tiveres sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Ereis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, e a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão, alegará que antes da sua partida pagou a sua entrada com o ouro e se lhe responderá: os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo bem que se faz. Com o dinheiro terrestre, pudesse comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. Sois rico dessas qualidades? Sede bem-vindo e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide no último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Leia o número 10 ou até a 9 só? Só até a 9. Tá bom. Tá bom?
Agora já dá para a gente comentar. Podem comentar à vontade. Verdadeira propriedade, ninguém pode servir a dois senhores. Aí o que diz que na hora que você desencarna, o que você tem não adianta nada. E sim o que você acumulou como virtude, piedade, caridade com o próximo, essas coisas que têm valor lá em cima, né? O valor nosso aqui de baixo, as propriedades, esses valores todos não valem nada. É isso aí. Seu Adolfo já fez a parte dele. Na verdade, sintetizando um pouco o tema, né? Tudo que é vinculado à matéria fica. Tudo que não está vinculado à matéria, mas está vinculado ao ser, vai com o ser, né? Então, como o senhor Adolfo muito bem falou, né? Todas as virtudes, e também no texto está dito isso, todas as virtudes que a pessoa conseguiu, que o espírito conseguiu se melhorar aqui, né, e adquirir, segue com ele, todos. E tudo que ele tinha de vinculado à matéria vai ficar para trás. Então, como o título do capítulo diz, né, a gente não pode servir a Deus e a Mamon, ou seja, a gente deve preocupar-se menos com as coisas materiais e mais com as coisas do espírito, né, com a evolução espiritual. Não, obviamente, não negligenciando totalmente a matéria, mas não dar a ela a maior importância do que a gente poderia dar com relação às coisas do espírito, né? É isso. Alguém mais? Boa noite. Aí vem nos mostrando, né, sempre o entendimento que precisamos de ter como espíritos, né? E nós precisamos buscar trabalhar cada vez mais as virtudes, os nossos melhores sentimentos, né? Porque tudo aquilo que a gente está usando, né, seria como se fosse um empréstimo, estamos usando aqui, foi nos concedido só durante essa passagem. Como a gente vem e retorna para o mundo espiritual, a gente volta com as nossas experiências, com aquilo que nós adquirimos, né? Tanto de bom como negativo, positivo como negativo, né? Então, a nossa avaliação quando chegamos lá do outro lado, se estamos dentro, seguindo esse entendimento, sabendo realmente agir mais pelo ser do que pelo ter, né? Valorizando mais os seres do que a matéria, né? Então, é importante a gente trabalhar esse entendimento, né? Por isso que a gente já está lá no Livro dos Espíritos. Qual o mundo mais importante? O mundo material ou o mundo espiritual? Responde, o mundo espiritual. Então, a gente tenta aqui trabalhando, interferindo na matéria, mas nunca deixando, né, de lado ou esquecendo, né? Continuando na ignorância, como foi falado na semana passada, mantendo-se ignorante. E sim, a gente vem aqui para evoluir, para nos desenvolvermos, para aprendermos, né? Que é o que nós vamos levar, né? E buscar levar os melhores sentimentos. Isso aí. Alguém mais? Roberto, então, Dom Roberto, eu ia só lembrar, para que a gente possa, pelo menos, clarear um pouquinho mais essa ideia, todo mundo já falou que abandonamos aqui na matéria todas as coisas materiais e carregamos
a única coisa que nos pertence é que somos nós mesmos, né? Mas todos carregamos o que somos, com as nossas partes de luz e as nossas ainda partes escuras, né? Com partes ainda não evoluímos para uma coisa de luz. Mas como se dá isso? É que pela própria lei da sintonia, nós vamos gravitar, nós vamos para o local que esteja em sintonia exata com aquela nossa vibração, o que nós somos, né? Então, como é que isso se dá? Isso se dá dessa forma. Ao desencarnar, após haver o desencarne, o que nós somos será atraído naturalmente para aquele local ou locais aonde a nossa sintonia com ele se agrupe. E por isso é que ele fala, quanto mais você levar de luz, mais você vai para um lugar melhor. Se você levou muito dinheiro, você vai para um quarto, que ele colocou, né, com uma estalagem com ótimas acomodações. Se você tem menos, essa acomodação é menor. E se você não tem nada, a acomodação é bem. Então, só para que a gente entenda essa relação com a lei de sintonia. Alguém mais? Porque agora, quando a gente analisa isso, a gente volta para a questão monoteísta, né? E que vem lá do Egito, o Akhenaton começou a difundir isso, que foi um ser que começou a entender esse aspecto e a difundir isso no Egito, onde acaba simplificando toda aquela questão materialista de ter que acumular riquezas para poder comprar o espaço no outro plano, né, no outro nível de existência. Ele quebra esse paradigma, entrando em contato, né, com Atom, que é o Deus único, foi um divisor de águas na humanidade, e aí logo depois a gente consegue ter um pouco mais de influência na nossa cultura através de Moisés, que seguia essa escola de Akhenaton, a escola de mistérios de Akhenaton, sendo criado como um egípcio, e ele acaba trazendo tudo isso para a cultura judaica depois cristã. Então é muito interessante observar como o universo, como o Criador, ele traz, né, o que é preciso para a humanidade aos poucos e entendendo, né, a quebra de paradigmas, aquela coisa toda do pagamento de tributos, né, das coisas materiais que acabam ficando aqui na Terra, para que a gente possa, ao longo das encarnações, ir entendendo, apesar de ser difícil, o quanto que nós precisamos trabalhar a nossa essência, né? Sofia também vai falar alguma coisa? Sim. Continuando, então, o que o Fael estava falando a respeito disso, a gente tem que voltar à nossa origem. Quem somos? Nós somos seres encarnados ou espíritos imortais. Então, a nossa essência nós somos espíritos imortais. E do que necessita o espírito? Dos valores morais. E não dos valores materiais, aqueles que nós temos aqui. Essas coisas morais, esses valores morais, são simplesmente para que a gente possa usufruir deles. Então, após esse capítulo, no item 10, diz o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa de acordo com a sua vontade. O homem é apenas o seu usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Então, esses bens materiais, eles são para que a gente possa usá-los. Então, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de valores monetários para que a gente possa adquirir os bens para a nossa subsistência. Então, nós precisamos de tudo, nós precisamos de roupa, nós precisamos de calçado, nós precisamos de tantas outras coisas. O corpo físico. Então, ele tem que se proteger da chuva, do frio, né? Então, ele precisa ter uma casa e tudo mais. Mas o espírito,
que somos nós, seres imortais, necessita das coisas espirituais. E quais são elas? Os valores morais, as virtudes. E a gente vem justamente para aprender, na convivência com o nosso próximo, a administrar esse bem maior. Porque esse nós vamos levar. Se não o tivermos, voltaremos tantas vezes quanto necessárias para que a gente adquira esses tesouros que irão nos ajudar nesse crescimento espiritual. Então, portanto, a gente tem que se ver sempre como espíritos e não como matéria. Alguém mais? Não? Só para a gente... Sim. Vai falar, Fábio? Roberto, é bem interessante. Sim, é bem interessante toda tudo que foi dito, né? E a gente começar, e a gente observar que a gente é usuário, né, de tudo isso, né? E que, na verdade, assim, não é nosso. Isso é material, não nos pertence. A gente faz um uso por um período, por um tempo, e é claro, cuidar bem, como já foi dito, mas o próximo vai usar, né? Ou eu, espírito, numa outra encarnação. Então, não tem como levar nada disso. E aí essa coisa que a gente, essa encrenca toda que a gente causa para nós mesmos, né? Por conta desse apego, né? Que ainda a gente não, a maioria de nós ainda não conseguiu se desvencilhar, mas que é um passo. E aí, como você sempre fala, é que eu, espírito, né, a minha experiência, o espírito vivendo uma experiência material, né, e o que é da matéria fica na matéria. É isso. Voltando no que foi lido aí, o capítulo é: ninguém pode servir a dois senhores. Esse é o princípio do capítulo, né? Então, Jesus aqui, ele está falando de algo muito maior que se chama desapego das coisas materiais. Por que ele fala de desapego das coisas materiais? Já foi colocado aí. Então, nós vamos voltar um pouquinho no Livro dos Espíritos, que é a nossa referência, na questão 76. 76, o Kardec pergunta: como podemos definir os espíritos? Como podemos definir os espíritos, para a gente entender? A resposta é: podemos dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. Vamos pegar essa definição? Povoam o universo além do mundo material, quer dizer, não tem nada a ver com a matéria. Estão além de tudo isso. Acima de tudo isso. Aí eu vou mais um pouquinho, né, para a gente voltar. Questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Resposta: sim. Aqui é que a gente deve ficar atento também. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Se a gente parar nesses dois pontos, estão além do mundo material e incorpóreo. Dentro disso, como a Sofia colocou, como foi colocado por todos aí, o que o espírito precisa do mundo material? Efetivamente, de nada. Absolutamente nada. Mas para que ele possa se desenvolver, aprender, crescer, evoluir, ele precisa da matéria para a sua manifestação. Então Deus, na sua inteligência, coloca o infinito no finito. O que é o infinito? O espírito que não tem fim. No finito. O que é finito? O corpo material. Coloca o incorpóreo no corpo.
algo que não tem forma, na forma. Para quê? Para que esse ser, essa inteligência, vá se desenvolvendo para chegar aonde? Na condição de espírito puro, que é o nosso destino e ao qual Deus nos criou. Então, só para a gente ler rapidamente, né? Olha só a característica principal do espírito puro, primeira ordem. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação a todas as outras ordens. Nenhuma influência da matéria. Então Jesus vem dizer para nós o seguinte: enquanto você se identifica com a matéria, menos você se identifica com você. Menos você se identifica com a divindade. Se Deus é inteligência suprema, causa primária, e Deus é imaterial, como nós podemos buscar Deus na matéria? Não tem sentido, nem lógica. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e não temos forma, e somos imateriais, como nós queremos buscar a felicidade na matéria? É nessa condição que Jesus vai colocando para nós que não dá para servir as duas coisas. Então, a matéria, tudo que é material, são ferramentas que estão à nossa disposição para o nosso uso, fruto, mas que nada nos pertence. E por que nós temos esse equívoco, né? Essa noção que é nosso, se na realidade não é? Porque nós temos essa impressão de que nos pertence, quando na realidade não nos pertence. Porque nós ainda nos identificamos demais com a origem do que com o fim. Nós estamos muito próximos ainda do animal do que do espiritual. Então, por que nós nos apegamos? Quando a gente fala de matéria, existe um grande erro nosso aqui. Porque para nós, matéria são somente as coisas, não são? Apegado ao carro, à casa, à roupa, ao celular, né? Ao dinheiro, ao status. Mas não é só isso. Nós nos apegamos a costumes, hábitos, pessoas. Nós nos acostumamos a situações. Nós nos acostumamos a condições. E nós não queremos a mudança. Não queremos abrir mão de tudo isso. Então Jesus vem falar para nós o seguinte: nada disso é seu e nada disso vai te trazer felicidade. Isso são o quê? Ferramentas para o seu uso, para que você possa desenvolver todo esse potencial e indo se desapegando de toda a matéria, porque isso só vai gerar para você o quê? Sofrimento. Então, o Espírito aqui que nos dá orientação, ele está dizendo o quê? Da nossa condição ao chegarmos no mundo espiritual. Quando chegamos no mundo espiritual. Mas vocês concordam que o mundo espiritual, vinculado ao planeta Terra, ainda é grosseiro, pesado e denso? E nós temos que ir um pouco além dessa condição. Por isso que Jesus não fala do mundo espiritual da Terra. Porque Jesus não era da Terra. Se ele não era da Terra, ele falava de onde? Daquilo que ele conhecia quanto o universo. Então Jesus fala para o espírito imortal numa condição de superioridade, aonde ele vai fazer parte do universo.
E para que ele possa viver isso, ele não pode estar vinculado a nada, nem a ninguém. É difícil, não é? Não é difícil? Roberto, é interessante que esse apego é tão grande, tão forte no encarnado, que quando ele desencarna, essa sensação dessa perda é tão grande que causa a ele um enorme sofrimento, né, que eles acreditam e falam que seja até o inferno, é justamente a perda dessas coisas todas que ele deixou e que não pôde levar. Então, por isso que muitos se apresentam com vestes douradas, com joias. Então, há um momento em que o espírito se comunica vestido, né? Vestido com tudo aquilo que ele possuía, que ele tinha de importante quando estava encarnado. Porque ele ainda não se desvencilhou, ele não entendeu que a sua essência como espírito é o que importa. Então, ele permanece durante muito tempo ainda guardando aqueles bens fictícios e imaginários, né? Porque para ele é aquilo que é importante. Vocês que trabalham dos trabalhos mediúnicos sabem perfeitamente que muitos ainda se apresentam com, entre aspas, vestimentas, com enfeites de joias, de tesouros e tudo mais, porque aquilo é que o sustenta, aquilo que o mantém interessado na vida, entre aspas. No momento em que ele percebe que a sua essência é o que importa, que o espírito é ele começa a se despojar de tudo isso e aí começa o seu processo evolutivo. Do contrário, ele permanece prisioneiro desse estado da matéria sobre o espírito. Roberto, Oi. posso só colocar, você quando terminou a sua fala, você tangenciou a ideia do amor, né? Tangenciou aquela ideia do amor. E é interessante, só me veio na cabeça aqui, eu vou falar, como a gente não entende amor, né? Como a própria a Sofia falou, né? Que quando a gente perde um ente querido, como a gente quer ficar com ele. Mas para a gente entender um pouquinho de amor, vamos ver assim, quem tem mais de um filho, tem 2 filhos, você tem 2 pessoas diferentes, que você nota que eles estão diferentes, mas você os ama igualmente, né? Tem o mesmo amor por eles. Agora, vamos imaginar 10 filhos, 100 filhos, 1000 filhos, 48 milhões de almas, que é o que Jesus tem. Você entende a diferença de todos eles, mas os ama igualmente. Como isso é complicado para a nossa mente, né? Como isso assim, foge do nosso raciocínio, né? O que eu coloquei, né, em relação a tudo isso é exatamente o que nós somos ainda extremamente ignorantes do que somos. E nós não temos noção do que é amor, nem a mínima ideia do que seja amor. Porque para nós amor é apego, é vínculo, dessa forma onde me pertence e eu não posso me libertar. E isso é que gera todo um sofrimento. Quando a Sofia colocou, quando os espíritos se apresentam em reuniões mediúnicas, eles se apresentam da forma como eles imaginam que estão. Porque isso ainda está onde? Na mente, preso às condições materiais. Mas a coisa é tão mais ampla do que somente o espaço terreno material. Por quê? Porque enquanto a gente não se desprende, enquanto a gente não evolui, nós estamos estacionados. E se está estacionado, não caminha. Então nós vamos pegar lá a questão do espírito puro. Ele já não tem mais nenhuma influência na matéria. Nenhuma. A matéria não influencia em nada. E aí o Alex colocou essa situação do amor. 1 filho, 2 filhos. Quando a gente ama, normalmente, a gente pensa que ama, nós estamos apegados à presença física, ao corpo. Porque senão, na hora que partiu, não ia ter sofrimento.
E aí, na hora da desencarnação, quem fica lamenta e sofre o extremo. Por quê? Porque está pegado à forma física. Está preso a essa situação. E aí nós vamos naquela questão, o espírito é imaterial, incorpóreo. Quer dizer, se nós amássemos realmente, nós teríamos um vínculo com a essência e não com a forma. Então Jesus compreendia tudo isso. E aí ele vai combater, olha só, ele vai combater no bom sentido, né, o nosso vínculo com a matéria, que é fruto da nossa herança animal, que é o egoísmo. Porque aquilo que você detém, aquilo que você se apega, aquilo que você se prende, você julga que é seu e você não compartilha com ninguém. E aí não são somente as coisas materiais que a gente colocou. Mas ele não compartilha nem daquilo que ele sabe, que pode ser imaterial. Ele não compartilha daquilo que ele detém para ninguém. Quando o Fael colocou lá, né? No início, dos egípcios, aquilo que se detinha era só para uma classe bem elitizada, para passar informações, porque se imagina que o povo não tinha condições. Isso aconteceu em muitos anos durante a humanidade. Mas nos dias de hoje, olha, nos dias de hoje, aquilo que nós sabemos é importante nós passarmos para as pessoas. E aí eu vou desapegando. Nas profissões, no passado, tinha muito disso. A pessoa sabia e não ensinava. Ela está servindo a quem? Olha quem ela está servindo. Ela está atrasando o progresso. Então, não está servindo a Deus. E tudo aquilo que estimula o progresso, evolução, desenvolvimento, está vinculado a Deus. Tudo aquilo que atrasa, não está vinculado a Deus. Está vinculado ao que? A nossa ignorância, ao medo de perder, ao medo de que alguém saiba mais do que eu. Olha quantas coisas estão por trás dessa pequena passagem, né? Não posso servir a dois senhores. E o livro dos Espíritos, lá no finalzinho, no capítulo que fala das paixões e dos vícios, ele vai falar que o vício mais difícil de ser erradicado, qual é? O egoísmo. Por que o egoísmo? Porque o egoísmo ainda nos vincula à matéria. Olha só. Então está vinculado à matéria, por estar vinculado à matéria, é o mais difícil de ser erradicado. Ele colocou, qual o meio de se destruir o egoísmo? Qual é o meio? Ele colocou, de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pode libertar-se. Então, muito próximo da nossa origem, não pode libertar. Por quê? Porque a matéria ainda ilude demais. Então, é usar e não se escravizar. É colocar e colocar assim, espera aí, quem aqui manda em quem? Saber separar. O celular manda em mim ou eu mando no celular? O computador manda em mim ou eu mando no computador? A minha cozinha manda em mim ou eu mando na cozinha? Hein? A casa manda em mim ou eu mando na casa? O dinheiro manda em mim ou eu mando no dinheiro? Essas coisas que para a gente poder avaliar um pouquinho. Porque quando Jesus coloca, ele coloca num contexto tão amplo para a gente perceber. Eu vou dar um exemplinho pequeno agora, para a gente analisar. Quando eu falei quem é dono de quem, né? Quem é dono de quem? Vamos pegar agora aquilo que a gente já comentou um dia, que vale colocar de novo na pauta. Eu coloquei a toalha limpinha no café da manhã e alguém derrubou o café na toalha. A toalha tem mais valor que a minha paz? É o que Jesus está dizendo aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Olha como a coisa é ampla. E nós muitas vezes a pegamos só num detalhe. Então, tudo aquilo
que tira a evolução do espírito está servindo aqui lá? A mamão, a matéria. E nós focamos somente numa situação. Então é olhar quanto espírito imortal e perceber assim, aqui eu estou para aprender. E eu vou usar da matéria para o meu benefício, e não o contrário. Mas a gente vai conseguir isso já? Agora? Claro que não. Se foi colocado ali na questão 917, o mais difícil de desenraizar é o egoísmo. Então eu vou trabalhando dia a dia, passo a passo. Se eu desencarnar agora, como eu estou? Livre ou preso? Liberto ou escravo? Feliz ou triste? E aí a gente faz a nossa... Cada um vai fazer a sua própria avaliação. Porque isso pode acontecer daqui a pouco. Já. E aqui nós estamos para servir a quem? A Deus. Servir a Deus, como nós já falamos no passado, é você cuidar de quem? De você. E a pergunta é, você cuida de você? Você já se irritou hoje? Por algum motivo? Se se irritou, não está cuidando de você. Então você está servindo a quem? E você se irritou por quê? Pode ter certeza que foi por algo material. Mesmo que alguém fez alguma coisa para você, alguém que fez é alguém que está na matéria. E esse não fazer ou fazer tem a ver com algo material. E aí nós nos deixamos o quê? Levar por isso. Então, é para a gente trabalhar a nossa própria evolução. E para a gente finalizar o nosso capítulo, não é que a gente vai fechar o capítulo, não, é só para finalizar o nosso estudo aqui, porque já passou da hora. Porque isso aqui a gente vai aprender durante muito tempo. Né? Muito tempo. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe a fim de levá-los à perfeição. Então, essa é a finalidade de estarmos aqui. Se é para me levar à perfeição, eu preciso continuar atento àquilo que me impede de ser perfeito. Não que eu vou ser perfeito amanhã, mas que eu possa ir melhorando gradativamente, com leveza e suavidade. Voltando na fala antes da nossa reunião. Nós erramos porque não sabemos. Está lá na questão 120. Os espíritos não passam pela feira do mal, passam pela da ignorância. Então, ignorar é não saber. Então, nós erramos porque não sabemos. Então, vamos prestar atenção porque erramos. Qual foi o motivo do erro? E, a partir dali, começar a procurar o acerto. Vamos focar na solução e não no problema. Vamos focar no espírito imortal e não na matéria. A matéria não traz felicidade, nenhuma. Nós usamos a matéria. Então, vamos separar para saber quem é dono de quem. Dono no sentido simbólico, tá? Para não achar que é dono mesmo. Mas naquela situação, né? Quem dirige quem? Então, eu dirijo e não sou dirigido pelas coisas. Eu dirijo a minha vontade. Eu dirijo a minha evolução, e não o contrário. E a partir daí, eu começo a tomar consciência e passo a ser um servidor de Deus aqui na Terra. Que quando eu voltar para o mundo espiritual, como foi a mensagem, eu vou estar numa condição de evolução melhor do que quando parti
e tenho condições de estar em ambientes mais iluminados, porque estarei, pelo menos um pouco, de luz em mim. Essa é a mensagem para todos nós. Para cada um trabalhar a sua própria evolução. E pela atenção, né? Obrigado, boa noite.